Oi todo mundo, tudo bom? Nossa, cá estamos de novo em mais uma caminhada. Vamos gravar aqui um terceiro episódio, que é o episódio 2, né? Que eu coloquei episódio 0 e esse aqui é o episódio 2, então ele é o terceiro episódio. Continuamos a dar nós nas pessoas que estão acompanhando a numeração dos episódios. Bom, meu nome é Eclisson, eu estou gravando esses podcasts para falar sobre RPG. O episódio 0, eu apenas me apresentei, eu apenas expliquei um pouco, né, da razão de ser dessas gravações. E o segundo episódio, que foi o episódio 1, eu falei a respeito do surgimento do RPG, né? E agora, nesse terceiro episódio, eu falarei um pouco sobre o surgimento dos jogos de aventuras fantásticas, dos livrinhos da coleção Você é o Herói, da Fantasy Flight Games, né? Se eu não me engano, é o nome da empresa. E por falar em se não me engano, já vou fazer uma errata aqui, corrigir um erro cometido na gravação passada. Quando eu comentei a respeito de Dave Arneson, eu disse que a cidade natal dele, era a cidade de Minneapolis. Na verdade, Dave Arneson é da cidade de Minnesota, nos Estados Unidos. São dois nomes parecidos, aí eu realizei essa pequena confusão, mas foi um erro honesto. Espero que vocês me desculpem. Está corrigida então a informação. A cidade correta é a cidade de Minnesota, não a cidade de Minneapolis. Bom, vamos falar um pouco sobre os jogos de aventuras fantásticas, as aventuras solos, né? As aventuras solo dos jogos de aventuras fantásticas. Quando o D&D foi crescendo e o público foi aumentando, o pessoal da TSR sentiu a necessidade de fazer uma distribuição, por exemplo, no Reino Unido, onde poderia sim haver um mercado tão bom quanto o dos Estados Unidos, se não até maior, né? Pois é, para realizar essa distribuição, eles contrataram uma empresa chamada Games Workshop, Oficina dos Jogos. Essa empresa, ela tinha sido criada, se eu não me engano, por duas pessoas. Um sujeito chamado Ian Livingstone e outro chamado Steve Jackson. Esse Steve Jackson, ele é o Steve Jackson britânico. Existe um outro Steve Jackson, que é vinculado ao GURPS, mas esse Steve Jackson, ele é estadunidense. Ele não é inglês, né? Então nós estamos falando da Games Workshop, na Inglaterra. Então esse Steve Jackson e esse colega Ian Livingstone são pessoas do Reino Unido, são britânicos, ingleses. Pois bem, quando Steve Jackson e Ian Livingstone começaram a distribuir o D&D, eles que já tinham também, é claro, no seu histórico, na sua vida, uma afeição por jogos de estratégia e jogos de fantasia, eles eram entusiastas de um tipo de jogo que, vamos chamar assim, é um jogo de mistério, é um jogo de investigação. Como que esse jogo funciona? Bom, a você é dado você comprou um livro, a você é dado um livro. Dentro desse livro tem uma questão a se resolver, como por exemplo um crime. E aí, dentro do espírito desse jogo, você está lendo como quem interpreta um investigador. E esse investigador vai percorrer esse cenário fictício, onde ocorreu esse crime, e a fim de desvendar esse crime, ele conversará com pessoas, visitará locais, né? Encontrará pistas, estudará evidências, fará interrogatórios, etc. E como que isso é feito? O livro é numerado, por exemplo, de 1 até 100 ou de 1 até 500. Em cada uma dessas numerações há um texto associado. Então você começa no texto número 1, ele te dá a introdução da coisa toda. Aí o que que você faz? Você lê o número 1 e ao final do número 1, vamos supor, você está lendo a história, né, o desafio, o enigma de um investigador que está querendo elucidar um desaparecimento. E aí você vai até a casa da vítima, a casa da família que perdeu a pessoa. Aí o texto número 1 fala de como que as pessoas estão lidando com aquilo, como que quem é que desapareceu, etc e tal. Ao final do número 1, o texto te dá as orientações. Ele te fala,
Se você quiser conversar com o irmão mais velho da pessoa que desapareceu, vá para o número 44. Se você quer conversar com a irmã mais nova da pessoa que desapareceu, vá para o número tal. E assim você segue. Então vamos supor que você escolheu uma opção e vai para o número 250. Aí você corre o livro, você não lê do 1 até o 250, não. Você leu 1. Você vai pular todas as entradas, vai chegar no número 250 e vai ler o conteúdo do número 250. Ali você terá essa explicação continuada do texto onde você estava. Vamos supor que você decidiu investigar o quarto da pessoa que desapareceu. O 250 vai começar. Quando você entra no quarto, tem isso, isso e isso, pororó, pororó, popó. E aí, ao final, ele vai te dizer assim: o que você quer fazer é tal coisa, vai para tal lugar, tal número. Ah, você quer fazer essa outra coisa, vai para tal número. E assim você vai, indo e voltando no livro, lendo as orientações. Nisso, o Steve Jackson e o Ian, esse modelo de jogo já existia então, né? Esse tipo de livro de mistério parece muito com um conto do Sherlock Holmes, vamos dizer assim, né? Que foi colocado como se você fosse o Sherlock Holmes, né? Isso já existia. O Ian Livingstone e o Steve Jackson, ao entrarem em contato com o D&D, eles imaginaram uma variação desse tipo de produto. Então você tem o mistério, você tem os enigmas, você tem as investigações, a pessoa tem que anotar, né, para poder aquela coisa ficar bem organizada. E aí, quando eles leram o Dungeons and Dragons, eles pensaram: pois é, e se isso aqui, além de ter esses elementos todos de enigma, de mistério, de resolução, também tivesse um componente de heroísmo, também tivesse um componente de combate, de batalha, né, de interatividade, de fato. Então o que eles fizeram? Eles criaram um jogo no qual, como bem diz o subtítulo dos livros, você é o herói. Então você é que determina muitos dos passos e são as suas habilidades que determinarão o sucesso ou o fracasso. Como que eles fizeram? Eles criaram um pequeno sistemazinho de combate e incluíram dentro do jogo situações nas quais, de acordo com o caminho que você segue, você enfrenta determinadas criaturas ou tem, né, a oportunidade ou a possibilidade de enfrentar em combate essas criaturas. Em princípio, cada livrinho jogo era seu mundo encerrado dentro de si mesmo. Eles não necessariamente conversavam uns com os outros. Porém, depois que 20 ou 30 foram lançados, Steve Jackson e Ian Livingstone começaram a estruturar, começaram não, né? Apresentaram a estrutura do mundo de Alância, que é o mundo onde se passam as aventuras dos livros jogos de aventuras fantásticas. Então vocês vejam, a partir de um jogo de RPG, as pessoas pegaram um outro produto, duas pessoas, Steve Jackson e Ian Livingstone, pegaram ali um outro produto, né, que já existia, já era consagrado, acrescentaram a esse produto vamos dizer assim, o conteúdo dos jogos de RPG, né, e deram uma repaginada, botaram uma reinvenção para esses materiais, criando a série de jogos de aventuras fantásticas, que conta, se não me engano, com mais de 50 livros, e que, após seu lançamento em 82, ainda faz sucesso quase que 50 anos mais tarde. Esses jogos, eles surgiram a partir desses elementos de interação com os cenários de RPG, interação dos jogos de mistério com os cenários de RPG, e desenvolveram produtos autônomos, ou seja, produtos de livro-jogo mesmo, como vários livros que eu sou muito fã: O Calabouço da Morte, A Cidadela do Caos, O Feiticeiro da Montanha de Fogo, A Cripta do Vampiro, né, que são aqueles de temática de fantasia medieval mesmo, e também geraram esses outros cenários, esses outros produtos totalmente desconectados
dos cenários de fantasia medieval tradicional do D&D, mas vinculados com cenários de tecnologia, cenários futuristas, cenários de viagens espaciais, viagens estelares, né? Enfim, toda uma gama de interatividades possíveis apenas a partir da perspectiva de que você está trabalhando com mundos de fantasia onde tudo é possível. Então a série de Aventuras Fantásticas, ela criou um mundo independente a partir de um conceito básico dos jogos de RPG. Tudo é possível. Praticamente tudo é possível. E a partir dessa concepção, você tem o surgimento de um jogo que simplesmente olha, perdi até o rumo aqui da gravação. O moço colocou todo mundo pra fora do metrô. Bom, vamos lá. A partir da concepção de que tudo é possível dentro de mundos de jogo, a partir dessa concepção oriunda do RPG de que tudo é possível, basta que você estruture um mundo fictício, né? Os livros Jogos de Aventuras Fantásticas propuseram os mais variados tipos de desafios, sejam eles em mundos de exploração do espaço, sejam eles mundos de futurismo no planeta Terra, vamos dizer assim, né, na Terra fictícia, Terra mais um, como eu disse no episódio anterior, conflitos em uma era medieval fantástica, fictícia, dentre todos os outros possíveis. E como que é basicamente a interatividade num jogo tipo livro-jogo, né? Como que é um livro-jogo? Bom, eu vou citar como exemplo O Feiticeiro da Montanha de Fogo, que é o livro 2 dessa série criada pelos coleguinhas Ian Livingstone e Steve Jackson, que é um livro que eu gosto muito, que se eu não me engano foi o primeiro que eu joguei, e é um que volta e meia eu dou uma mexida nele ali, apesar que eu ainda perco quando eu vou jogar, né? O livro-jogo de Aventuras Fantásticas é basicamente assim: você tem um herói, tá? Que começa o jogo com 3 atributos, que é habilidade, energia e sorte, e você é colocado a explorar uma masmorra, que nesse caso é o calabouço do Feiticeiro da Montanha de Fogo. Seria a antiga fortaleza dele. Você está indo lá porque você ouviu dizer de rumores de que ele possui tesouros grandiosíssimos para você descobrir. Então você vai e começa a rolar o seu herói. Eu tô me segurando para não falar personagem, viu, gente? Não é personagem, é herói, e eu vou dizer um pouco mais na frente por quê. Então, você tem que rolar habilidade, energia e sorte. Como é que cria a habilidade do seu personagem? Você joga um dado de 6 lados, soma 6 ao resultado desse dado, e aí você tem o valor de habilidade do seu personagem. Detalhe aqui, ó, a gente voltou a embarcar no mesmo trem, tá? Todo mundo teve que voltar a embarcar no mesmo trem. Depois você tem uma habilidade que é energia. A habilidade você joga um D6 e você soma esse resultado ao número 6. E aí esse valor é o valor de habilidade do seu personagem. Vai ser alguma coisa entre 7 e 12. Né? Depois que tem o valor de energia, você vai jogar um D6 de novo e vai somar o valor 12. E aí, então a energia do seu personagem vai ser alguma coisa entre 13 e 18. E você tem o valor sorte, que de novo é um D6, que você vai rolar e somar o valor 6. Então de novo é um valor entre 7 e 12. A habilidade permanece razoavelmente constante dentro do jogo. Você só vai perder ou ganhar se encontrar um item mágico, alguma coisa assim, ou tomar algum tipo de dano que tira a habilidade do seu personagem, alguma coisa nesse sentido. O valor de sorte, ele é testado relativamente frequentemente, né, com relativa frequência dentro do jogo. Então ele pode alterar um tanto quanto mais. E o valor de energia, ele é o valor que a gente espera que mude mais, porque ele é o valor que você terá de observar toda vez que tiver um combate, né, do seu personagem, tá vendo eu falando personagem? Do seu herói com algum inimigo dentro da aventura.
Uma vez que você rolou o herói, você tem as provisões que ele começa e você escolhe uma poção e você começa com a armadura, o escudo e a espada. Pois bem, daí você vai para a primeira iteração do jogo, a instrução número 1. Você lê a instrução, lê as opções possíveis e vai para a página tal. Na página, na instrução tal, você lê de novo tal e acompanha, e isso você vai anotando, né? O que você vai encontrando. Então vamos supor, você entrou na primeira instrução, você entrou na sala e lá você pode ir para a esquerda ou para a direita. Aí você opta por ir para a esquerda. Você vai para a esquerda. Aí você vai para a instrução tal, vamos supor, 150. Você vai para ler o número 150. Você não lê todos no meio do caminho, você lê só o 150. Você saiu do 1 para o 150. Você lê o 150 e nele está dizendo que você, no corredor, encontrou uma moeda no chão. Aí se você decide pegar, você pega, anota na ficha do seu herói, né, e segue em frente. Lá na frente, você vai, vamos supor que você encontra uma fechadura. E nessa fechadura tem a ranhura para uma moeda. Aí você pode colocar a moeda que você encontrou ou não. Se você decidir que sim, vai para o número 99. Se você disser que não, não sei o que. Você optou por sim. Aí você insere a moeda e corta a moeda da sua ficha, vai para o número 99. Lê o número 99. Aí o número 99 ele te fala que a porta abriu e lá dentro você encontra um zumbi, por exemplo, um monstro. Aí esse monstro vai ter a habilidade dele, a energia dele, né? E você vai fazer o combate conforme é explicado no livro, do jeito que é feito, e vamos supor que você derrota o zumbi. Pois é, nessa hora tem muita coisa que você pode querer fazer depois que você derrotou o zumbi. Porém, você não pode sair fazendo o que você quiser. Você tem de acompanhar as instruções do livro-jogo. E aí você não sabe de fato quanto tempo você tem nem nada. O que você vai ter que fazer? Você terá de acompanhar as instruções. Ah, eu quero investigar a sala. Você só vai investigar a sala se tiver uma instrução no livro-jogo dizendo: se você quer investigar a sala, vai para o número tal. Entende? Então você tem que seguir essas instruções. E aí você vai seguindo as instruções, você investiga a sala, você encontra isso, encontra aquilo. Daí a pouco tem um outro corredor, você pode querer voltar. De novo, você só pode voltar se o livro-jogo te der a instrução de voltar para aquela página anterior. Qualquer coisa que você fizer fora disso, você está trapaceando o jogo, né? Então o jogo vai assim, até que eventualmente, se tudo der certo, você chega a tão sonhada entrada 400, né? Que esses livros-jogos eles têm 400 itens, né? 400 chaves, vamos chamar assim. E a entrada 400 é aquela onde o jogo se encerra vitoriosamente, né? Que é o que você quer que aconteça. Tudo bem, e aí você ganha. Pois é, quais são as vantagens e as desvantagens de um livro-jogo, né? Bom, vamos pensar nas vantagens. É muito divertido, tá? Assim, te entretém mesmo, tá? É empolgante, é excitante você ler, né, as descrições e acompanhar o que está sendo feito e anotar na sua ficha e tudo mais. Você se sente sim na encarnação daquele herói, então você aproveita bem essa jornada, né? Você também pode fazer isso sozinho, na verdade o jogo é imaginado para uma pessoa sozinha. Então se você estiver naquele dia em que não tem nem energia elétrica na sua casa, e aí você tem ali 2 dados, um papel, uma lanterna ou uma vela, né? E consegue providenciar ali o mínimo de iluminação, o mínimo de conforto, você pode se entreter durante horas com esse livro sozinho, sem nenhum problema, né? E, vamos dizer assim, você está tendo uma experiência próxima de um jogo de RPG, que se você for uma pessoa muito aficionada com RPG, se você for uma pessoa que goste bastante, esse tipo de experiência pode te dar uma satisfação boa também, né? Apesar de não ser a mesma coisa, mas é bem parecido. E também pode te dar tudo que você vê numa masmorra, num livro-jogo desse, pode servir de combustível, inspiração, fonte, né, para você utilizar nas suas aventuras futuramente. Quais são as desvantagens, vamos dizer assim? Aliás, tem outra vantagem. Uma outra vantagem desses livros-jogos é o custo. Porque se você comprar um livrinho desses, você consegue jogar o jogo. Porque ele tem as regras, tudo que você precisa para jogar tem dentro dele. Você não tem que comprar outro livro. Você só vai precisar providenciar papel, lápis, borracha
2 dados, 6 lados. São as 4 coisas que você precisa além do livro, né? Comparado com um RPG, que geralmente ainda precisa de tabuleiro, miniatura, computador com internet, dependendo da modalidade, de jogar online, né? Uma disponibilidade de tempo grande para reunir 3, 4, 5, 6 pessoas, né? E um espaço físico às vezes muito maior. Se você comparar com isso, você vai ver que o livro-jogo é um investimento muito mais fácil de ser realizado, muito mais fácil de se concretizar e muito mais fácil de se aproveitar também, né? E assim, dificilmente você vai vencer o livro na primeira vez em que você jogar. Nunca aconteceu comigo, e eu bem que tentei, né? Então você vai jogar uma vez, vai jogar 2, vai jogar 3, até você fazer realmente um mapa ali, né? De como que navega aquela masmorra, aquele labirinto, aquela cidade, aqueles problemas ali todos, né? Então é um divertimento muito válido. Agora, vamos dizer das desvantagens. Uma desvantagem grande, né, é que não é um RPG. É parecido, é um produto vinculado, está perto o suficiente para entreter quem gosta muito de RPG, mas não é um RPG. Você tem que seguir as instruções conforme são apresentadas. Então, vamos dizer assim, você não interpreta um personagem, não é? Você não tem escolhas para além daquelas que são estipuladas pelo livro, não é? Você não está construindo uma história. Na hora que acaba o livro-jogo, acaba a trajetória daquele herói, ele aposenta. O livro-jogo descreve isso explicitamente. Então você, em princípio pelo menos, você não pode pegar esse herói e jogar outro livro-jogo com ele, começando com todos os itens, ouros e riquezas, não é? A história desse herói acaba na conclusão do livro-jogo onde ele está participando, né? É claro que ninguém vai entrar aí na sua casa, a polícia do RPG ou a polícia do livro-jogo, né? Detetives do livro-jogo não vão aparecer aí na sua casa se você decidir que o herói que venceu a Cidadela do Caos decidiu agora investigar a Montanha de Fogo, né? Para enfrentar o feiticeiro, ou o Calabouço da Morte, ou o que quer que seja. Então, nesse sentido, você tem algumas desvantagens. É uma experiência solo, uma experiência única, que não se propaga dali para frente. Os primeiros livros-jogos, se não me engano, foram publicados em 82 e foram traduzidos aqui no Brasil em 91 ou 94, não estou me lembrando agora. Eles fizeram muito sucesso desde o seu lançamento. Ainda no século XXI fazem muito sucesso e foram relançados novamente aqui por outras editoras. Se não me engano, a Jambô Editora relançou essa coleção, né, de aventuras fantásticas aqui no Brasil. Eu recomendo esses livros-jogos, eles são muito bons, eles são extremamente divertidos, eles são cativantes, você tem uma imersão, uma caracterização muito boa, pelo menos nesses mais antigos, né, que foram os que eu joguei, e eles servem também para criar um imaginário interessante para todas as pessoas que são interessadas em jogos de RPG. É isso, gente. Muito obrigado por me ouvirem até aqui. Nós já temos aí 23 minutos e 30 segundos e eu acho que está de bom tamanho para essa conversa de hoje. Fiquem bem todos vocês. Até o próximo episódio.